Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Uma palavra muito tremenda da parte de Deus. Cada um aqui passando pelo seu processo, pela sua prova, pela sua situação difícil. Às vezes nós olhamos só uma área e nós estamos passando uma dificuldade, mas Deus, Ele é tão completo que Ele prova a nós em todas as áreas. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, né? Então Ele fala bem claro aqui, né, que nós somos justificados pela fé, e através disso que nós vamos ter entrada na graça, mas é através de nós andarmos como a palavra de Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos homens, às vezes, por causa de uma situação que passamos, uma injustiça ou outra coisa, né? A primeira coisa que vem em nós é a ira. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor, verdadeiramente, Ele quer que eu e você deixe para Ele realizar os seus sinais. Amém. Porque nós somos carnais. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Se nós formos querer verdadeiramente ser justificado porque achamos que estamos certos, mas aí nós estamos invalidando a prova que Deus nos dá, né? Através da prova que nós passamos, nós adquirimos um novo caráter dado por Deus. Nós temos o caráter humano, mas aí Paulo mesmo pregou sobre isso, sobre o caráter da pregação dele. Quer dizer que quando Deus nos prova, aí nós passamos por essas situações aqui que ele está falando, né? A tribulação, a tristeza, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala aqui que a tristeza produz a paciência, é mesmo. Que às vezes nós estamos passando por um processo, ficamos até bravos por causa das pessoas que se afastam de nós, porque quando Deus está nos provando, Ele tem prazer de nos provar, né? Porque é um particular entre nós e Ele, né? E Deus verdadeiramente, Ele jamais vai deixar que alguém interfira, né? Ele separa a pessoa com a aprovação. Ele pode até deixar por um momento um irmão do seu lado, uma irmã do seu lado, mas só que a prova é um particular entre a pessoa e Deus, né? Nós vemos que Daniel, um homem de Deus, orava 3 vezes por dia, mas ele passou um processo tremendo que até ele quis entender, mas ele falou: Daniel, as palavras estão seladas para o tempo do fim. Olha que coisa tremenda. Aí ele deu uma colocação: muitos serão provados, embranquecidos, purificados, santificados e alvejados, né? Então, nós quando ouvimos uma palavra dessa, através desses processos que Deus falou para Daniel, né? Aí nós vamos adquirindo isso aqui, louvado seja o nome do Senhor. E a paciência e a experiência, né? Então a gente vai ficando mais experiente, a gente vai se achegando a Deus e Deus vai nos moldando, nos mostrando, né? Como nós estamos se achegando a Ele, Ele está trabalhando na nossa vida, nós estamos passando dificuldade, e aí Deus está mostrando, mostra os amigos, mostra sobre a família, mostra sobre os irmãos e mostra entre nós e Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Então nessa noite Deus quer que nós entendemos, né? E os processos que nós estamos passando é para adquirir tudo isso, porque as pessoas vão chegar até nós e nós vamos ter paciência, nós vamos ter experiência para conversar com a pessoa, né? Porque a palavra de Deus, ela diz assim: seja tardio no falar e pronto para ouvir. Então o crente que está sendo preparado por Deus, através dele passar por esses processos aqui, ele vai ouvir a pessoa. Tem pessoas que eu ouço 2 horas, né? Mas é o zelo, né? Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa, ela pode tirar a vida dela. E por causa de você apacentar por amor a Deus, foi que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas.
Então, para apacentar, você tem que ter experiência. Louvado, você tem que ter passado tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ter passado tribulação, né? Você tem que ter passado, ter tido paciência, adquiriu experiência. A experiência produz a esperança. Uma coisa tremenda. Então você vê que nesse quadro aqui, homem nenhum natural pode nos ajudar. A palavra ela traz até um refrigério, mas aí o negócio é a graça. E a graça na Rassub Labracaia, ela é dada por Deus. O homem não tem como dar graça para o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus. Por isso que ele fala da graça, né? A Bíblia diz que onde habitava o pecado em nossas vidas, superabundou a graça.